Bem, pessoal, estudaremos nesta videoaula a primeira parte de autopropelidos, sua definição, função, componentes e importância deles na agricultura. Os autopropelidos são máquinas que são operadas sem a necessidade de um trator para direcioná-la. Portanto, são máquinas com alto rendimento operacional na aplicação de agrotóxicos, pois apresenta uma alta tecnologia de equipamentos de bordo, o que facilita e torna precisa e eficiente a aplicação de agrotóxicos. São máquinas rápidas na aplicação, podendo aplicar com velocidade entre 15 e 30 km por hora, podendo chegar em condições normais até 40 km por hora, conseguindo assim um alto rendimento operacional. Neste slide, vemos 4 modelos de autopropelidos, sendo o que tem de mais moderno em máquinas de aplicação terrestre de defensivos agrícolas. Como vemos nesse slide, os autopropelidos são máquinas com a mais avançada tecnologia em eletrônica de bordo. Toda a aplicação é controlada por controles eletrônicos de pulverização, como vemos aqui. São equipados com GPS, que facilitam a aplicação, evitando o risco de ficar áreas sem aplicar, como também aplicar 2 vezes numa mesma área. Possui computador de bordo, que coletam dados e mapeiam a área a ser tratada, bem como determina a quantidade de produto a ser utilizado naquela área. Como vemos neste slide, o operador tem uma ampla visão da área a ser tratada, o que facilita a aplicação, bem como a cabine é hermeticamente fechada e possui filtro de carvão ativado, filtrando com segurança todo o ar que entra na cabine, evitando assim uma contaminação do operador pelo agrotóxico. Podemos observar também um bom posicionamento dos equipamentos de bordo, facilitando assim a operação deles pelo operador. Podemos observar neste slide com mais clareza a visibilidade na cabine, além do conforto que ela proporciona. Aqui podemos observar uma visão bem ampla da parte traseira da máquina. E nesse daqui vemos uma boa visão, como vemos, na parte dianteira. Ou seja, o operador tem uma boa visão tanto da parte dianteira quanto da traseira durante a aplicação. Aplicações noturnas de agroquímicos são eficientemente realizadas pelos pulverizadores autopropelidos. O GPS, em conexão com os sistemas eletrônicos de controle da pulverização, possibilita um aumento expressivo na janela de aplicação noturna, quando o equipamento encontrará as mais perfeitas condições climáticas para a aplicação de agroquímicos. A ação da deriva é muito menor durante a noite, pois apresenta menor temperatura e menos vento. Uma característica importante nos autopropelidos é a grande distância do vão livre do solo, chamado de cloud clearance, essa distância aqui, que na maioria dos pulverizadores autopropelidos é acima de 1,40 m, possibilitando realizar aplicações durante todo o ciclo das culturas sem causar danos. Alguns autopropelidos já apresentam quase 1,90 m de vão livre. Alguns autopropelidos já apresentam um controle de altura de vão livre através do sistema hidráulico, onde da própria cabine ele faz este controle de altura conforme o ciclo da cultura. Neste vídeo, observamos a altura de vão livre. Esta regulagem de altura é feita hidraulicamente pelo operador dentro da cabine, como observamos agora, acompanhando assim o desenvolvimento da cultura.
Outro elemento importante é com relação ao chassis dos autopropelidos, que deve ser o mais flexível e resistente possível, podendo ser observado neste slide, para suportar bem as condições adversas do solo. A seguir, veremos um pequeno vídeo mostrando essa característica dos autopropelidos. Uma característica bastante importante dos autopropelidos é que o chassi é bastante flexível, conseguindo aplicação uniforme em relação à altura de aplicação, mesmo em terrenos acidentados, como vemos neste vídeo. Outro ponto importante que os autopropelidos levam vantagem em relação aos tratorizados com barra é a bitola, que é a distância do meio de um pneu ao meio do outro pneu. Nos autopropelidos, esta regulagem da distância é feita hidraulicamente da própria cabine. É feita de 5 a 10 centímetros, enquanto nos tratorizados com barra é feita manualmente. Podemos observar aqui a diferença nessas duas figuras do tamanho da bitola. Foi feita aqui para passar nesta linha, que tem uma finalidade de controlar para que os pneus não passem sobre a cultura, a linha da cultura. Então a distância é regulada em função disso. A seguir veremos um pequeno vídeo onde mostra como é feita esta regulagem de alguns autopropelidos. Observamos a abertura da bitola para trabalhar nas entrelinhas. O acionamento da regulagem da bitola é feito num botão dentro da cabine, como observamos agora, onde a regulagem é feita em poucos segundos. Podemos observar agora ele trabalhando nas entrelinhas, sem haver assim pisoteio das culturas. As barras de pulverização possuem total acionamento hidráulico com sistema autonivelante. Ou seja, para subir e descer, a barra é feita hidraulicamente de dentro da cabine. Como também possui um sistema autonivelante, que mantém a distância do alvo quando alterada pelo desnível do solo. A própria barra nivela. Possuem também um tamanho que varia de 15 a 43 metros de comprimento. Portanto, quanto maior a barra, maior o rendimento operacional. Nas máquinas mais avançadas, as barras de pulverização são feitas de alumínio. As barras podem ser instaladas tanto na frente quanto na parte traseira, como vemos nas figuras. Um acessório muito importante que pode ser utilizado nestas máquinas é o abre-plantas. São colocados nos 4 pneus, que tem como finalidade evitar o pisoteio da cultura no caminhamento do autopropelido nas entrelinhas da cultura. O abre-planta levanta. Nesse momento aqui ele levanta a cultura, evitando o pisoteio da mesma. Neste slide vemos o abre-planta instalado nos 4 pneus. Veremos a seguir um pequeno vídeo com o autopropelido com o abre-planta trabalhando. Um acessório bastante importante durante a aplicação dos autopropelidos para evitar o pisoteio das plantas nas linhas é o abre-planta, como podemos observar neste vídeo. Já neste vídeo podemos observar com mais clareza a forma como o abre-plantas trabalha, evitando o pisoteio das plantas. Existem autopropelidos equipados com tanques de diferentes tamanhos, variando de 1.100
a 5.000 litros de calda, como podemos observar aqui. Porém, quanto maior a capacidade do tanque, maior o rendimento operacional, além de aumentar o tempo de aplicação, havendo assim menos reabastecimento de calda durante a aplicação, aumentando assim a área aplicada naquele dia. Os autopropelidos são equipados com indutores de defensivos agrícolas, onde é feita a lavagem sob pressão das embalagens vazias dos agrotóxicos, diminuindo o risco de contaminação humana e ambiental. A lavagem sob pressão, após utilizar todo o produto da embalagem do agrotóxico, é feita da seguinte maneira. Colocamos a embalagem de cabeça para baixo neste cano de lavagem. Depois abrimos um jato d'água sob pressão e lavamos o vasilhame por 30 segundos, mexendo sempre o vasilhame para poder lavar toda a parte interna. A água de lavagem desce nesse sentido e vai se juntar no tanque de calda do autopropelido. No final da lavagem, as embalagens de plástico, damos um furo para impedir que seja reutilizada. Nas de metais também fazemos a mesma coisa. Por ser uma máquina bastante cara, a qual impossibilita a compra por muitos agricultores, esta aplicação pode ser feita terceirizada. Ou seja, firmas especializadas em aplicações com autopropelidos apresentam as seguintes vantagens para o agricultor. Elas estão sempre atualizadas com o que existe mais moderno com relação a esta máquina, e que pelos agricultores seria muito difícil manter-se atualizado por ser máquinas caras. Os agricultores transformam custo fixo em variáveis, pois não necessita comprar as máquinas. Os custos serão em função da área tratada. Os trabalhos também são monitorados por especialistas na aplicação de agrotóxicos, o que diminui o risco de uma contaminação por agrotóxicos, como também uma aplicação errada. Como já vimos, o risco de contaminação ambiental e humana será bastante reduzido, pois a equipe de aplicação apresenta um alto conhecimento técnico em relação a toda máquina, bem como a forma correta de aplicação em condições meteorológicas adversas. Outro ponto importante é que o agricultor não precisa tocar agrotóxico, pois o agrotóxico já está incluído no contrato de aplicação. Porém, se o agricultor tiver uma propriedade muito grande, pode ser viável a aquisição do autopropelido. Neste slide, observamos como é feito o transporte dos autopropelidos até a propriedade, para aplicação. Ele não vai sendo transportado por carretas. Em uma visita técnica à usina Japungu, tive a oportunidade de conhecer o trampo. Uma máquina que eles tentaram trazer uma das características do autopropelido, que é o vão livre, como vemos aqui, possibilitando a aplicação no canavial, mesmo quando a cana tem um determinado tamanho, aumentando assim o rendimento operacional de aplicação na área. Observamos em outra posição, percebemos que foi feita uma adaptação em cima de um trator convencional. Esta máquina é de grande importância na aplicação de pós-emergente na cana, aumentando assim o rendimento operacional, pois antes era feita manualmente. Com esta primeira parte de autopropelidos, aprendemos um pouco deste equipamento que apresenta alto rendimento operacional na aplicação de agrotóxicos. Na segunda parte, falaremos sobre a tecnologia de precisão de aplicação com autopropelidos.